Bom dia. Estamos meditando no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Ontem nós fomos até o versículo 46. Falamos alguma coisa e prosseguimos a partir daí. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticai o que vos ensino? Jesus chamando a atenção porque as pessoas chamam ele, falam que ele é o Senhor, falam que ele é o Cristo, falam que ele é o Salvador, falam que ele é Deus. Só não obedece. Os mentirosos continuam falando que ele é Deus, citam o nome dele. Os enganadores, nos templos, mentindo, enganando, criando heresias, apostasias, falando no nome dele. Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou seus alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Então ele faz a comparação de uma pessoa praticante da palavra, não só ouvinte, mas um praticante do evangelho, a uma casa que é feita sobre uma rocha, uma fundação boa, um alicerce bom. Vem as águas, vem as torrentes, bate ali, mas a casa não sofre abalo. Nós somos assim, quando nós estamos firmes na rocha, que é Jesus, quando nós estamos firmes no Evangelho, quando nós estamos firmes na Palavra de Deus, vem as tempestades, vem as pancadas, nós não caímos, nós não somos derrotados, porque nós estamos em Jesus. Isso não quer dizer que por nós sermos praticantes da Palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, que nós não tenhamos problema, muito pelo contrário. Temos problema, temos ataque. Só que nós nos vencemos, porque nós estamos em Jesus. Agora, entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre terra, sem alicerce. E no momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Quem ouve a palavra de Deus e não pratica, é como uma casa feita sobre terra, sem alicerce, sem fundação, sem nada. As águas vêm, a tempestade vem, é jogado tudo por terra. Nós temos que aprender que nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. As pessoas têm o hábito de ir a templos denominacionais, a igrejas, ouvirem, cantam, oram, mas continua na mentira, continua no adultério, continua na desonestidade. Conclusão, passam por lutas, são derrotados. Porque o evangelho não é nós somente ouvir, não. Não é somente praticar rituais, não. Não são ações ritualísticas que nos salvam ou que impedem que sejamos atormentados. Mas sim a prática, a obediência. É isso que nós temos que fazer. Obedecer, não somente ouvir. Eu vou ouvir o evangelho, eu vou na igreja, eu vou ouvir, eu escuto pregação. Não é escutar somente, é praticar. O evangelho é um ensinamento, é aprender. A função de pastor é ensinar. Jesus veio para ensinar o evangelho. Temos que procurar aprender. O que nós aprendemos, nós colocamos em prática. Senão não resolve nada. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus pedindo que fosse curar seu servo. O centurião
é uma autoridade romana que liderava 100 soldados. Era um capitão de 100 soldados, por isso centurião. E este centurião tinha um empregado, um servo, escravo que ele gostava muito. E este estava doente. Nós vemos que o carinho, o amor desse centurião pelo seu empregado, pelo seu servo, era grande, ao ponto de se preocupar em buscar uma cura, uma solução para ele. Ele, centurião, ouviu falar dos milagres de Jesus, do que Jesus fazia. Então, este centurião, como uma autoridade romana, autoridade de César, ele procura, então, as autoridades religiosas dos judeus, ou seja, os sacerdotes, né? Ali os fariseus, o pessoal do templo, e pede para que estes intervenham, né? Façam pedido a Jesus a respeito para que Jesus pudesse curar o seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas. Este é um homem que merece que ele conceda este favor, pois trata o nosso povo com elevada consideração e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Olha, este que está pedindo, esse centurião, é um homem bom, ele trata todos nós com respeito, com consideração, com gentilezas. E, inclusive, foi ele mesmo, né, que construiu a nossa sinagoga, ou seja, que construiu o templo deles. Este homem, então, que gastou, investiu para construir um templo para eles. Por isso, esses sacerdotes, esses religiosos, estavam pedindo a Jesus que intervisse, se pudesse ajudar a socorrer, curar o servo dele. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegares nas proximidades da residência, o centurião lhe enviou alguns amigos para lhe entregar a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sobre o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados ao meu comando. Manda um, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Depois, então, que os sacerdotes fizeram pedido a Jesus, Jesus resolveu ir, Jesus foi com eles. Dirigiram, então-se à casa do centurião para curar o servo dele. Mas quando já estava próximo, o centurião, sabendo que ele estava aproximado, mandou pessoas encontrar com Jesus. Falou: escuta, não precisa vir na minha casa, porque eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu sei que sou um pecador e não mereço, né, estar debaixo do mesmo teto com o Senhor. Eu, inclusive, não fui diretamente falar com o Senhor, porque eu achei que não seria digno de estar aí na sua presença. Mas eu também sou um homem que tem de autoridade. Eu falo com os meus soldados, fazem isso, faz aquilo, eles fazem. Eu mando eles ir, eles voltarem, eles me obedecem. Eu falo com os meus empregados, os meus servos fazem isso, fazem aquilo, eles me obedecem. Assim também o Senhor, se o Senhor dá uma palavra só, acontecerá a cura. Manda só uma palavra disso aí, sei que o meu servo ficará curado. Nós observamos duas coisas fundamentais nesse centurião, que não era israelita. Um centurião romano. Primeiro nós observamos, na verdade são três coisas: o amor dele pelo um simples empregado, pelo um servo. Observamos também o amor dele pelo povo de Israel, pelos hebreus, ao ponto dele construir um templo, uma igreja. Depois nós observamos também
a simplicidade dele, a consciência dele, a humildade diante de Jesus. Ao contrário de sacerdotes, são arrogantes. Falou, não, eu não sou digno de estar perto do Senhor. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não fui falar com o Senhor porque eu achei que não era digno. Isso nós vemos, é a humildade. Falou, mas eu sei que eu não sou digno. Mas assim como eu tenho autoridade com os meus, o Senhor tem autoridade. Autoridade espiritual, se o Senhor só mandar, meu servo vai ficar curado. Muitas das vezes hoje nós vemos pessoas com uma arrogância. Ah, não, porque eu sou pastor fulano de tal, sou bispo não sei das quantas, apóstolo não sei de quê, missionário não sei de onde, evangelista isso. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não somos nada. Nós estamos vivos graças à misericórdia de Deus. É graças à sua misericórdia. Nós temos que saber que dependendo de qualquer coisa, nós não somos nada, somos pecadores. A nossa origem é o pecado. É o pecado. Somos pecadores de nascença. Nós temos que sempre nos arrependermos e sempre estar louvando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e nos dado pelo sopro de vida. Saber que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele tem poder, não nós. Reconhecer assim como esse centurião. Saber que Ele é Deus, o que Ele mandar acontece. Que Ele tem autoridade. Olha o que Jesus fala ao ouvir isso dele. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele e, voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Depois de Jesus ver essa resposta, ficou encantado. Ficou maravilhado quando os emissários do centurião falou isso com ele. Ele veio olhando para todo mundo e falou, olha, eu asseguro, eu afirmo, né, que nem em Israel, nem o povo de Deus, eu encontrei fé assim. Nós vemos que foi encontrado fé fora, no romano. Jesus elogiou a fé desse romano. Falou, olha, nem Israel, nem no povo de Deus, nem esse povo para que eu vim. Eu encontrei fé assim. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião. E ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Deram a casa de Jesus, falou, tudo bem. Aí eles voltaram. Quando eles chegaram lá, o servo já estava curado. É exatamente aquilo que o centurião disse. Jesus simplesmente não precisava, deu ordem. Nós não somos nada. Tudo é o Senhor. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Jesus ele não estava parado, ele ficou constantemente, durante o ministério dele, circulando, visitando as várias cidades, pregando, ensinando, como ele disse. Ele veio foi para ensinar o evangelho, para pregar o evangelho. E ele chegando, né, ele juntamente com os discípulos, aquele povo todo acompanhando, ele se aproximando da cidade de Naim, às portas da cidade de Naim, está saindo o enterro do filho de uma viúva. E a multidão estava ali acompanhando o enterro, como todo férito acontece, né? Ele viu. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e o encorajou. Não chores. E
aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Chegando ali, Jesus vê aquele velório, aquele enterro, filho da viúva. Ele se aproxima da viúva, fala com ela. Ele ficou com pena dela, falou com ela: não chora. Ele primeiro consolou. Mais ou menos assim, fique tranquila. E ele vai, toca no esquife, no caixão, e ali na hora, quando ele tocou, quem estava transportando parou. E ele deu a ordem: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Sem maior delonga, ele tocou. O pessoal parou com o enterro. Ele tocou ali e falou: escuta, jovem, eu estou ordenando, levanta. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Jesus simplesmente deu a ordem: jovem, levanta. E o rapaz levantou, sentou-se, ficou conversando com eles. Jesus o devolveu à sua mãe. Jesus veio para trazer a vida. Ele trouxe vida. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Jesus toca, manda o jovem levantar, ele levanta e começa a conversar. Jesus devolve ele para a mãe. Aí o comentário, o burburinho, todo mundo falando: nossa, aconteceu, agora tem um grande profeta entre nós. Foi levantado um para a salvação do seu povo. E a notícia foi sendo espalhada pelos quatro cantos ali. Então os discípulos de João, João Batista, tá? Lhe relataram todos estes acontecimentos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: és tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? Então Jesus, operando esses milagres, e o povo começa a falar: olha, levantou-se um grande profeta entre nós. Aí os discípulos de João que estavam por ali também ficou sabendo, foram até João Batista e falaram com ele. João Batista nessa época ele estava preso. Que dessa prisão, infelizmente, ele não saiu porque Herodes o mandou decapitar a mando de Herodias. Mandou perguntar, ele teve dúvida, porque o povo começou a chamar Jesus de profeta. Ele sabia que Jesus não era um profeta. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que ele veio para preparar o caminho do Filho de Deus. Ele viu, ele tinha revelações. Mas nesse momento ficou em dúvida, porque todos não estavam falando dele como Messias. Todos não estavam aceitando ele como Messias. Ao contrário, estavam rejeitando e falando com ele, dele somente como um profeta. Só isso. E o que ocorre? Todos nós, por mais firmes que tenhamos na fé, às vezes no momento dos grandes bombardeios, a nossa fé dá uma vacilada. E aqui em João Batista ele deu uma vacilada. Ele sabia, desde o início, quem era Jesus, porque ele tinha tido a revelação do Senhor. Mas agora o povo está dizendo que ele não era Messias. Está dizendo que ele era simplesmente um profeta como outro qualquer. Seria como Elias, como Eliseu, como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, Malaquias, sei lá, como outro qualquer. Aí ele já parou e pensou: será que me confundi? Será que eu errei? Será que ele é somente um profeta? Então ele chama dois dos seus discípulos e fala: vai lá e pergunta a ele se ele é, ou nós devemos esperar outro que não é ele. Pergunta a ele se ele é só um profeta, alguma coisa, ou devemos esperar outro.
enviou o Senhor para lhe perguntar: tu és aquele que estava para chegar ou havia de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus e lhe explicaram, João Batista mandou-nos para vos indagar: és tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? E na mesma hora Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disso declarou aos mensageiros: ide e relatai a João tudo o que viste e ouviste. O cego vê, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e perguntaram. João Batista mandou perguntar: se você é o que havia de vir, eu tenho que esperar outro, que não é o Senhor ainda. Jesus não respondeu, estava ali ocupado, curando enfermo, abrindo olhos a cegos, curando leprosos, expulsando demônios, fazendo tudo aquilo ali. Aí quando terminou, olhou para ele e falou: escuta, fala com João assim: o cego vê, os doentes são curados, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado a todos os povos, para todos. Afinal, ele manda um recado, fala: aí é bem mais aventurado, ou seja, feliz é aquele que se não se escandalizar por minha causa. Feliz é aquele que não se escandalizar por mim. Ou seja, feliz é aquele que crê, acreditar que eu sou Jesus e perseverar nisso. Ele mandou uma resposta direta para João Batista. Ele não teve que abrir a boca e falar: não, eu sou. Ele mostrou como se fosse assim. Ele mostrou quem era Jair. Falou: olha, os leprosos estão sendo, pessoas estão sendo curadas, cegos enxergando, os mortos ressuscitados, o evangelho é pregado a todos os pobres, todos agora têm o livre acesso ao reino. Mas feliz aquele que não se escandalizar. Feliz aquele que não se assustar, aquele que não tiver dúvida, aquele que não tiver medo. Por causa de Jesus. Havendo partido o mensageiro de João, passou Jesus a testemunhar as multidões acerca da pessoa e da obra de João. Depois que os mensageiros de João foram embora para dar resposta a João lá no Cárcere, Jesus então começa a falar a respeito de João Batista. Jesus começa a explicar quem é João Batista. Ele diz: que saíste a ver no deserto? Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Falou: vem cá, quando vocês saíam para ir no deserto, o que vocês iam ver? Era um caniço, um pau, um bambu, uma vara? No deserto, que era balançada no vento para lá e para cá? Fora isso que vocês iam ver no deserto? Ou que saíste a contemplar? Um cavalheiro vestido de roupas finas? Quando vocês foram no deserto, que vocês procuraram? Então foi um homem, um cavaleiro bem vestido. Lá foi isso que vocês foram ver? Ora, os que vestem roupas suntuosas e entregam o luxo e vivem em delícia estão nos palácios. Olha, quem vive assim, roupas luxuosas, vivendo de forma nababesca, vive bem, está nos palácios, não é no deserto. Afinal, o que foste observar? Ele mesmo questiona e ele já dá a resposta. Ele diz: afinal, o que foste observar? Um profeta? Eu vos asseguro que sim, e muito mais do que um profeta. Você saía para ver no deserto um profeta? Então tá, eu garanto, eu afirmo que João era muito mais do que um simples profeta. Este é aquele
a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu mensageiro à sua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Ele é muito mais do que um profeta. Esse aqui está escrito já na Escritura, que já foi profetizado, já foi revelado. Ele é aquele preparador do caminho. Ele é aquele que está escrito assim: eis que envio diante de ti, aquele que vai preparar o caminho. E ele veio para preparar o caminho. Ele foi aquele que foi enviado para batizar Jesus. Ele foi aquele que veio pregando antes, avisando que Jesus estava vindo. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Eu te garanto que maior do que João, nenhum ser humano. Nenhum homem é maior do que João. Nenhum. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O menor no reino de Deus é maior do que ele. E como ser humano, ninguém é maior, não foi maior do que João Batista. Mas no reino de Deus, o menor é maior do que ele. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvir as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não se dispuseram a ser batizados por ele. Foram reconhecer que ele está falando a verdade, então aceitaram o batismo. Mas os fariseus, os sacerdotes não aceitaram o batismo. O batismo nas águas, que era feito ali no Rio Jordão. Sendo assim, a que compararei as pessoas da presente geração? Prosseguiu Jesus. Com que se assemelha? Ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós vos tocamos flauta e vós não dançastes, tomamos lamentações e vós não chorastes. Jesus falou que vem cá, a quem que eu vou comparar as pessoas dessa geração? É como as crianças que ficam sentadas ali na praça e gritam umas para as outras: faz, escuta, nós tocamos aqui, vocês não dançaram, vocês não cantaram. Nós tocamos, vocês não cantam. Vocês não dançam. Nós tocamos flauta, né? E vós não dançaste. Nós entoamos lamentações e vocês não choraram. O que é que vocês querem? Assim tendo agido, pois veio João Batista, que não come pão, não bebe vinho, e julgais, este está com demônio. Aí veio João Batista, um homem. João Batista não comia comida normal como nós. João Batista vivia no deserto, ele tinha uma veste de pelo de camelo. João Batista comia mel e gafanhoto. Essa era a alimentação de João Batista. E as pessoas falavam: não, os sacerdotes que não quiseram se submeter ao seu batismo falavam: não, isso é demônio. Ele tem demônio por ele estar vivendo desta maneira. Mas agora então chegou o Filho do Homem, comendo pão e bebendo vinho, e condenais: eis aí um glutão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Aí vem Jesus, ele está falando, aí vem o Jesus, que é o Filho de Deus, o Filho do Homem. Aí ele vem, ele come, bebe, dorme normal como qualquer pessoa. Aí agora aí existe acusação. Fala: olha, esse é glutão, é comedor, ele vive comendo com pecadores, como nós já vimos várias vezes. Esses mesmos sacerdotes foram acusados de ele estar comendo e bebendo junto com os pecadores. Nós lemos aí isso a respeito, dessa passagem. João Batista descondenava que tinha um demônio, ele não comia com ninguém, comia lá a alimentação dele lá, o mel e gafanhotos. Aí Jesus come normal. Aí, como algumas vezes ele estava comendo junto com os pecadores, aí já falava o contrário. Ah, não, isso aí é um glutão.
é beberrão, ele é amigo dos publicanos e pecadores. Todavia os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem a sua obra. Mas os filhos de Deus, os conhecem a palavra de Deus, reconhecem Jesus e aprendem, acatam a sabedoria dele, recebem e colocam em prática. Sabedoria, saber do Senhor. Gente, todas as respostas, tudo que nós precisamos está no Evangelho. Nós temos que aprender a ler, meditar, buscar na palavra as respostas para nós podermos compreender com clareza. Nós lemos hoje até o Evangelho de Lucas, capítulo 7, até o versículo 35. Querendo Deus, prosseguimos amanhã a partir do versículo 36. Por isso, em todo tempo eu falo, leiam e pratiquem a Bíblia. Coloque em prática. Jesus nos mandou, nós vimos hoje. Nós somos semelhantes a uma casa, uma construída sobre a terra ou sobre a rocha. Se nós formos praticantes, nós somos como a rocha. Se formos somente ouvinte, vamos praticar ali a casa construída sobre a terra, sem alicerce, onde qualquer tempestade nos joga por terra. Leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Bom dia.